Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolevski do Café Torá e hoje eu quero apresentar para vocês mais um programa Israel, Independência ou Morte. A invasão egípcia durante a Guerra de Independência do Estado de Israel. Você sabia que no sul de Israel existem 2 obeliscos egípcios que foram colocados ali justamente para lembrar esta guerra, que foi na realidade o maior fiasco do mundo árabe até os dias de hoje. Este, por exemplo, está na cidade de Asdod, e é por aqui que começaremos a nossa jornada histórica. Em um local chamado Gesher Adalon, ou seja, uma ponte chamada Até Aqui, porque foi aqui que as forças egípcias pararam na tentativa de invadir Tel Aviv, cerca de 35 quilômetros ao norte desta posição. E até hoje não está claro o motivo real pelo qual esta invasão foi paralisada, mas o fato é que a invasão egípcia causou o êxodo de árabes da região para a faixa de Gaza. E é por isso que hoje, na cidade de Ashkelon e Asdod, quem vive são os judeus. Neste grande painel em Gesher Adalon, podemos ver também as posições dos exércitos de Israel e dos egípcios, em maio de 1948, quando as batalhas chegaram no seu ápice aqui. E, ao lado, podemos ver também o nome daqueles que caíram defendendo o país. As forças egípcias nessa região eram bem superiores às forças dos israelenses. Porém, algumas coisas os surpreenderam, e talvez o medo do inesperado foi a maior arma que os impediu de avançar de Gesher Adalon. Na noite de 15 de maio de 1948, horas após a declaração de independência do Estado de Israel, a Força Expedicionária Egípcia cruzou a linha de fronteira internacional que separava Israel do Egito, na região de Rafah, e invadiu a fronteira do que seria o Estado árabe de acordo com a decisão da partição da Palestina. Uma divisão de 4 brigadas regulares, lideradas pelo general Ahmad Ali al-Mawawi, movendo-se em colunas, uma de Gaza ao longo da estrada costeira em direção a Tel Aviv e outra através de Beersheba para Hebron e Jerusalém, de acordo com um plano de invasão abrangente, coordenado com a Jordânia e a Síria. O papel do exército egípcio foi um ato de cativeiro e diversão. Na primeira fase, seu objetivo era chegar a Yavne, a periferia do Estado judeu, e de lá ameaçar Tel Aviv, a fim de atrair o maior número de forças possíveis para a área de Tel Aviv e permitir a ocupação da área de Haifa e o oleoduto de Kirkuk-Haifa pelos exércitos jordanianos e sírios. A coluna egípcia que operava no eixo oriental de Beersheba e Hebron alcançava até a linha de Ramat Rachel, no sul de Jerusalém. A coluna egípcia que operava no eixo costeiro era baseada no exército regular egípcio e, portanto, também operava sistematicamente com cuidado especial para as suas longas linhas de abastecimento, já que toda sua munição e combustível vinham das bases permanentes no Egito, centenas de quilômetros de distância. As forças israelenses no sul consistiam na Brigada do Negev, que era responsável por defender os assentamentos judaicos do sul, na linha Al-Fallujah-Majdal, e suas forças foram divididas entre os kibbutzim e a Brigada Givati, que foi responsável pela área norte desta linha. Em 12 de maio, como parte da Operação Barak, a fim de atrasar o movimento egípcio em direção a Tel Aviv, a 53ª Companhia do Batalhão da Brigada de Givati explodiu Jisr Yesud, mais tarde chamada de Ponte Adalon, esta ponte que vocês estão vendo aqui neste vídeo. Nas 2 primeiras semanas,
o exército egípcio tentou assumir o controle da faixa de Gaza e garantir suas linhas de abastecimento. Então ele começou a atacar os assentamentos judaicos próximo à estrada. Seus sucessos foram parciais, mas ele conseguiu capturar o Kibbutz Yad Mordechai em 24 de maio, quando seu comandante queria estabilizar uma linha de defesa no eixo Magdala-Hebron, ao sul de Asdod. Após a pressão do governo jordaniano sobre o Egito, na Operação Ben-Nun, em Latrun, Al-Mawawi recebeu ordens para avançar suas forças para o norte, a fim de aliviar a pressão das forças de defesa de Israel contra a legião jordaniana. Em 28 de maio, a força egípcia continuou a se mover para o norte. Eles passaram pelo Kibbutz Nitzanim, que ficou sitiado, e o posto de observação relatou grandes forças em movimento. A coluna egípcia entrou na cidade árabe de Isdud, que hoje se chama Asdod e é judaica, mas foi interrompida pelo exército em Jisr Isdod, a ponte que vocês estão vendo aqui. Eles começaram a construir uma ponte alternativa no lugar da ponte que foi explodida e se preparavam para a defesa. A estabilização do exército egípcio na linha de Avne em 29 de maio, cerca de 2 semanas após a sua invasão, coincidiu com a chegada da coluna oriental na área de Ramat Rachel, no sul de Jerusalém, e Beit Shemesh. A estabilização da legião jordaniana em Latrun, na área de Ramle, separava Jerusalém de Tel Aviv, separando também a planície costeira do sul e a área de Tel Aviv, cumprindo assim o objetivo estratégico dos árabes em guerra. Naquele mesmo dia, 29 de maio, os egípcios foram surpreendidos por um ataque aéreo das primeiras 4 aeronaves Avia S-199 Messerschmitt, do 1º Esquadrão de Combate da Força Aérea de Israel, comandado por Lanert. Foi a primeira operação e, de fato, o primeiro voo operacional de um esquadrão da Força Aérea de Israel, cuja existência, até então, era mantida em segredo. O Kibbutz Yad Mordechai, no sul de Israel, preserva até hoje a cena do campo de batalha e as trincheiras e as posições dos israelenses, que tentaram deter aqui a invasão egípcia. A intenção da Liga Árabe e dos exércitos do Egito, da Síria, da Jordânia e do Iraque eram esmagar o recém-nascido Estado judaico e permitir que os árabes tivessem um controle total das terras de além do Jordão. Sendo assim, isto provocaria um êxodo da população judaica ou até mesmo um novo holocausto. Mas o fato é que eles não conseguiram. O Estado de Israel não somente prevaleceu, mas expandiu as suas fronteiras. Por causa do medo, muitos aldeões árabes acabaram fugindo da região, com medo da represália dos judeus. E é por isso que nós temos hoje uma grande população na faixa de Gaza. Ao mesmo tempo em que os egípcios não deixam os árabes da faixa de Gaza viver ali no Egito, já que eles que foram os maiores responsáveis pelo êxodo árabe das regiões de Ashkelon e de Asdod.
No sul de Israel, nos kibbutzim e moshavim, nas comunidades agrícolas, sejam privadas ou comunais, tem-se muito orgulho da resistência de um pequeno povo com um pequeno exército diante de 5 grandes exércitos árabes que não puderam contra eles. O kibbutz Yad Mordechai, por exemplo, colocou esse nome em homenagem a Mordechai Elinevich, o líder da rebelião no gueto de Varsóvia. Então nós podemos ver aqui que a bravura ali no Holocausto também se mistura com a bravura no Estado de Israel. Após a guerra do Yom Kippur, quando o Estado de Israel e o Egito chegaram a um acordo de paz, os egípcios também pediram, dentro da antro do acordo, que fossem erguidos 2 monumentos em homenagem aos soldados egípcios que caíram em batalha na região. É por isso que nós temos o obelisco de Gesher Adalom que vocês viram antes, mas temos também esse outro obelisco que é o obelisco de Metzudat Yoav, onde ficava também um outro posto avançado dos egípcios. Bem, se você quiser saber mais detalhes sobre a história moderna de Israel, você precisa sair das rotas de peregrinação, visitar os kibbutzim e os moshavim, as cidades e os vilarejos agrícolas, comunais ou privados. Elas estão repletas de histórias incríveis, como a história da invasão egípcia. E em muitos dos seus cemitérios estão também os heróis que morreram defendendo o país dos seus inimigos. Você acabou de ver e ouvir Israel, Independência ou Morte? A invasão egípcia durante a Guerra de Independência do Estado de Israel. Não esqueça de fazer like e compartilhar o nosso canal, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Deixe o seu comentário e aperte o sininho para receber as notificações. Aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá, direto de Sião para vocês.